do Livro dos Espíritos, às 19h45, aqui presencial, aqui no Centro Espírita, administrado pela irmã Ida, tá? Então, para quem tiver interesse, né, é só voltar na biblioteca, dar um nome ali. Então, todas as quintas-feiras, às 19h45, é o estudo do Livro dos Espíritos. É isso, né? Isso. Vamos iniciar nossos trabalhos nesta quarta-feira à noite, fazendo cobertura. Pedindo permissão do mentor da casa, que é o Livro Esforçamento de sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que ele volte a nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nossa irmã Guida vai fazer a explanação, o irmão Jaime vai fazer a leitura do Evangelho e aí quiser fazer já sobre os lares também. Boa noite. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, é o capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Lâmpada debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocá-la no candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Aproximando-se de seus discípulos, disseram-lhe: por que eles falam em parábolas? E respondendo-lhe disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo-lhes por parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender, e é neles que se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com seus ouvidos, mas não entendereis, olhareis com vossos olhos, mas não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam os olhos, por temerem, para não acontecer que vejam e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mateus capítulo 13, do 13, versículo 10 a 15. Que assim seja. Boa noite, irmãs, irmãos, companheiros de estudo. Estamos aqui hoje para estudar mais uma vez o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos. Primeiro, eu fui dar uma olhadinha, no fim não via, mas depois o topógrafo me ajuda ali. Quanto que é a medida agrária, hein? Quanto que é uma medida agrária de alqueire? 3,6 hectares. Tá, então, alqueire é uma medida agrária atualmente. 3,6 hectares. Tá, então, são hectares em terra, hoje em dia. Também tem, no tempo da parábola de Jesus, era um móvel antigo, que era chamado módio. Até tem umas literaturas que falam módio, embaixo do módio. Não coloqueis a candeia embaixo do módio ou do velador. Tá? E também, na época de Jesus, na antiguidade, alqueire era uma cesta, tipo aquelas malas de garupa que botam nos arreios do cavalo também, né? Só que eram cestas de vime. E ali eram colocados os produtos para comércio.
Então era uma cesta de vime. Então para conhecimento, né? Então tem várias traduções do alqueire, né? Mas o que Jesus quis dizer com tudo isso, né? Que a gente, que é o ditado popular que diz também, né? Não coloque a carreta na frente dos bois, certo? Para ser bem popular. Então não coloquemos a carreta na frente dos bois. É o que ele quis dizer. Naquela época ele falava, então, né? Como foi dito no Evangelho, por parábolas. E aí fica uma coisa meio estranha, né? E a gente se admira que Jesus dissesse que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ao passo que ele mesmo constantemente oculta o sentido das suas palavras, sob um véu de alegoria, que eram as parábolas, que não pode ser compreendida por todos. Não poderia naquela época e ainda hoje. A gente estuda, muitas vezes a gente não consegue entender. A gente tem que ir lá no dicionário buscar alguma coisa para a gente ver o que era aquela palavra. E também tem a questão da tradução, né? Muitos evangelistas, né, escreviam, e aí depois foi traduzida a Bíblia, e na própria tradução às vezes a palavra, né, meio que se dispersa. Mas o sentido da coisa é que nós vamos tentar entender, né? E ele explica dizendo aos apóstolos, quando questionaram para ele, né? Por que ele falava em parábolas? Eles falam por parábolas porque eles, o povo, né, não tem condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Tudo o que lhes dissesse hoje seria inútil. Então veja a sabedoria de Jesus, não é? Mas direi a vós, porque a vós foi dado compreender esses mistérios. Então todos somos discípulos de Jesus, todos, que seguimos o evangelho dele. Mas alguns conseguem ainda entender um pouco melhor e colocar na prática, que era o que ele queria dizer para aquela época, os apóstolos, né? Então, a vós, eles dão, né, para vocês, eu passo todo esse conhecimento, porque foi dado compreender esses mistérios. Portanto, ele agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Então, naquela época, éramos crianças espirituais e não entenderíamos mesmo. Assim, ele indica o verdadeiro sentido da máxima: não se coloca a lâmpada debaixo do velador, mas num candelabro, a fim de que todos possam vê-la. E aí, então, assim, ele queria falar de luz. Seria o quê? A luz do conhecimento. Porque tudo aquilo que o nosso entendimento assimila, faz-se luz, que é a luz do conhecimento, do entendimento. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Pois, para algumas pessoas, uma luz muito viva ofusca-as, sem esclarecer. Cada geração tem suas etapas: infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir ao seu tempo. O grão semeado fora da estação não frutifica. Mas o que a prudência momentaneamente ordena que se cale, cedo ou tarde, deve ser descoberto. Alcançando um certo grau de maturidade e desenvolvimento, o ser humano busca para si mesmo a luz viva, pois a obscuridade lhe pesa.
como Deus lhe deu a inteligência para compreender e para guiarem-se nas coisas da terra e do céu, os seres humanos querem tornar sua fé racional. Vejam, a doutrina espírita é a fé raciocinada, né? Então, todo o Evangelho de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos dos 4 evangelistas, né? Que são basilares. E a doutrina espírita explica cada uma, né, dos evangelhos, cada um dos evangelhos, para que a gente possa entender da melhor maneira possível. E entender e também colocar na prática. Porque entender e ler é conhecimento. Agora, colocar na prática é sabedoria. E todos nós precisamos de sabedoria, né? Que é para a gente chegar aonde Deus espera de nós. Então, não é mais necessário pôr a lâmpada debaixo do velador ou do alqueire, como Jesus disse, pois sem a luz da razão e do conhecimento, a fé se enfraquece ou é distorcida, não é? Então, quando a pessoa não conhece, qualquer um pode dizer e a pessoa as coisas e a pessoa acredita, né? Então tem que conhecer. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A caridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida e o conhecimento. Este é o nosso óleo, a nossa energia para dar a luz. Nossa existência é candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Coloquemos a luz no velador. Ninguém deve amealhar, né, trazer para si as vantagens da experiência terrestre. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Não se pode cultivar mistérios absolutos, e Jesus é verdadeiro quando diz que nada há de secreto que não deva ser conhecido, que não deva vir à luz do conhecimento. Tudo o que está oculto um dia será descoberto. E o que o homem, o ser humano, não compreende na Terra, ser-lhe-á gradativamente desvelado nos mundos mais avançados. Quando estiver purificado aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, ele ainda está sob uma névoa. Muitas coisas é oculta ou são ocultadas, né, para aquelas pessoas que ainda não conseguem enxergar a luz. Hoje, o Espiritismo vem lançar essa luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros. No entanto, não a lança imponderadamente, é aos poucos. Então, nós que estamos conhecendo, né, a doutrina espírita, os livros das obras básicas, a gente agora começou a ter mais conhecimento dos livros e obras complementares
que são as obras de André Luiz, ditados por André Luiz para Chico Xavier. Então tem várias coisas da ciência, do mundo espiritual mesmo, né, que é o livro Nosso Lar e outros, que vieram ao nosso conhecimento. Mas vejam que foi sempre aos pouquinhos. A partir do momento que nós estamos, né, capacitados de entender, aí vão sendo lançadas essas luzes para que a gente possa ver, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa sentir, para que a gente possa saber. Porque assim, quando a gente diz eu tenho fé porque eu acredito, é uma coisa muito insegura. Mas quando a gente diz eu tenho fé porque eu sei que é assim, eu acredito em Deus porque sei que Deus é Pai, então isso nos dá uma segurança para que a gente possa, em outras ocasiões em que a gente tenha mais problemas, digamos assim, que a nossa fé não esmoreça. Porque a gente sabe o porquê das coisas. Porque a doutrina espírita veio trazer luz para que a gente possa entender e nos trazer também o consolo. O consolo é maravilhoso. Porque antes a gente acreditava no nada. A partir do momento que, né, chegava lá para os 70, 80 anos, a gente desencarnava, morria, e aí morria mesmo, né? Era para sempre. Agora a gente sabe que não. A gente sabe que a gente só passou para outro campo vibratório, não é? A gente mudou de dimensão, mas a nossa inteligência continua a mesma. Tudo aquilo que a gente adquiriu ao longo desse tempo, a gente vai usufruir, porque nós conhecemos, porque nós sabemos. Isso é muito importante. Em suas instruções, os espíritos procedem com uma admirável prudência, assim como Jesus. Não é senão gradual e sucessivamente que abordam diversas partes conhecidas da doutrina, para que as outras sejam reveladas à medida que chegue o seu momento de deixar a sombra. Mais uma vez, a luz no candelabro. Se a tivessem apresentado inteira desde o início, lá quando Kardec, né, apresentou o livro dos Espíritos, né, se tivesse tudo sido apresentado, não teria sido acessível senão a um pequeno número de pessoas daquela época dele, né, lá na França. Então tem que ser aos pouquinhos. Hoje milhões de pessoas somos espíritas, estudamos a doutrina espírita, temos o Consolador prometido já intrínseco no nosso coração. Teria até assustado, e assustou também naquela época, aqueles que não estivessem preparados e que prejudicaria a sua propagação. Nós sabemos que assustou muito os religiosos da época, né, que a Igreja Católica, que era a preponderante da época, então assustou muito, né, aqueles líderes religiosos daquela época. Mas a gente conseguiu seguir em frente. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é por haver na doutrina mas mistérios reservados a privilegiados, nem por colocarem a lâmpada debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo, na sua hora, no momento exato que cada um de nós precisa, porque a hora que a dor bate, nós vamos buscar o socorro, né? Vamos buscar o consolo. E a doutrina espírita está de braços abertos para consolar, esclarecer, né, e conduzir, né, os irmãos. Os espíritos deixam que uma ideia tenha tempo para amadurecer e de se propagar antes de apresentar uma outra ideia. Então, primeiro, a ideia tem que amadurecer e ser propagada.
Os espíritos superiores nos dizem, quando vem uma mensagem, a gente pensa, né, uma mensagem, digamos que seja consoladora, porque a gente não quer falar coisa ruim, né? Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado para ver se vários centros espíritas receberam a mesma mensagem, porque tem que ser propagada pouco a pouco. Não é do sopetão, não é uma coisa individual, é coletivo o conhecimento. E que os acontecimentos tenham tempo de preparar a aceitação dessas ideias. Então, vem a ideia, vem a mensagem, vamos estudar, vamos ver, por isso que sempre o convite para o estudo, vamos estudar. E aí a gente vai entender todas as ideias que os espíritos nos trazem, né, que geralmente é através da mediunidade, né, dos livros, a maioria foi por Chico Xavier, né, que foi propagado. Nós temos também o Divaldo Franco e outros médiuns que também a gente sabe, né, que são obras complementares da doutrina espírita. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Que nos nossos estudos a gente sempre comenta sobre isso, né? Que o mal é o desconhecimento do bem. Porque nós antes tínhamos a ideia de que o mal era a ausência do bem. Não é a ausência do bem. Porque Deus é o bem absoluto e está em todo lugar. E Deus não está no mal. Então, o mal é a ignorância do bem. Nada mais do que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada um de nós na luz que palpita no serviço do Senhor. A luz do conhecimento, a luz do saber, que a doutrina espírita nos dá a chance do conhecimento. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios e atitudes, porque só falar não basta. Temos que demonstrar, através das nossas atitudes, dos nossos atos, principalmente dentro da nossa própria casa, do nosso próximo mais próximo. Ali nós conseguimos demonstrar que somos realmente discípulos de Jesus e que estamos colocando a luz, né, na nossa vida. Insta com parentes e amigos, convide os parentes e amigos para aceitarem as verdades imperecíveis do Evangelho do nosso Mestre. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Foi isso que Jesus quis dizer. Não coloque a luz embaixo do alqueire. Muito obrigada. Que assim seja. Então agora vamos para a interação para os lares. Vocês se concentrem para guiar o pensamento positivo ao irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Neste momento em que estamos com o coração e a mente abertos para a espiritualidade, queremos orar e agradecer ao nosso Mestre Jesus, a essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, a todos os nossos mentores espirituais, agradecendo, Jesus,
a oportunidade que temos da reflexão, por essa doutrina bendita que nos consola, que nos esclarece. Muito obrigada, Senhor. Por isso, nós queremos orar pelos outros, por aqueles que já partiram para a verdadeira vida, que muitas vezes não tiveram a chance de te conhecer, Jesus. Mas sabemos que todos têm a ajuda no mundo espiritual. Que eles sejam levados, Jesus, para um local de refazimento, para um hospital, e que ele seja acolhido por pessoas queridas, que eles identifiquem através do amor essas pessoas, esses entes queridos. E aqueles nossos entes queridos que já foram antes de nós, queremos, Jesus, que eles recebam o nosso afeto, o nosso abraço, levando-lhes a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na terra ou aí no mundo espiritual, mas que somos uma família e que o amor sempre vencerá. Jesus, queremos pedir pelos nossos irmãos que desencarnam de forma violenta, nos acontecimentos naturais, nas guerras, que esses irmãos achem o consolo de uma mão amiga, onde quer que estejam na espiritualidade. E agora, Jesus, queremos orar por nós, pelos nossos lares, que a nossa casa seja visitada por essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, que cada aposento seja magnetizado por esses fluidos de amor, de harmonia e de paz, de saúde, e que se qualquer maldade que exista dentro da nossa casa, que vá para o espaço e lá seja transformada em sementes do bem. Que os nossos familiares recebam neste momento um abraço fraterno desses espíritos bondosos e consoladores. Se algum irmão nosso esteja adoentado, esteja nos hospitais, que eles recebam, Jesus, a visita amorável de Bezerra de Menezes e sua equipe, e sintam alívio em suas dores físicas e espirituais. E nós que aqui estamos, Jesus, queremos agradecer por mais essa oportunidade e que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Muito obrigada e que assim seja.